Segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 10, diz assim: Porém, o dia do Senhor virá como um ladrão. Naquele dia, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos se desfarão pelo fogo. Também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. Uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Por causa desse dia, os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos se derreterão pelo calor. Nós, porém, segundo a promessa de Deus, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu gostaria de convidar a orar mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da tua palavra, ó Deus, uma palavra que num primeiro momento é difícil de interpretar, mas nós cremos que o Senhor tem algo a tratar conosco nessa noite, e pedimos para que o teu Espírito Santo redirecione a nossa missão, redirecione a nossa vida, redirecione o nosso culto. Senhor, nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes a nossa relação com o culto é uma relação de consumidor, de cliente, e queremos um culto que agrade o nosso ego. Mas Senhor, trate o nosso coração nessa noite. O nosso culto deve ser ao Senhor, a Ti toda a honra, toda a glória. Que o Senhor me use, ó Deus, a despeito das minhas limitações, que a Tua palavra seja transmitida com clareza, em nome do Teu Filho Jesus, amém, amém. Irmãos, essa é a segunda carta que o apóstolo Pedro escreve, e para quem já leu a primeira carta do apóstolo Pedro, ele escreve para o mesmo público da primeira carta. Quem era esse público? Eram igrejas de uma região chamada Ásia Menor, atual Turquia. Eram várias igrejas, e Pedro escreve essa carta, muito provavelmente de Roma, quando estava preso. Estamos falando da década de 60 do primeiro século, num momento muito delicado da vida do apóstolo, quando sabia que o seu dia estava chegando, a sua morte estava próxima. Logo seria julgado e seria morto. De acordo com a tradição, nós não temos certeza disso, Pedro teria sido crucificado de cabeça para baixo, em Roma. Isso não está na Bíblia, mas diz a tradição. E é bem provável que tenha acontecido dessa maneira. E Pedro, sabendo que o seu dia estava próximo, escreve essa carta, a segunda carta, num discurso de despedida. E nessa despedida, o apóstolo tem duas exortações nesses 3 capítulos da carta. É uma carta muito curta, apenas 3 capítulos. Quais são as duas exortações? No começo da carta, o apóstolo Pedro está encorajando aquela igreja para que permaneça nesse processo de crescimento e maturidade cristã. Não parem de crescer, diz o apóstolo Pedro. E a segunda exortação é para que eles tomem cuidado com os falsos mestres. Os falsos mestres que estão causando muita bagunça, muito tumulto na igreja. O apóstolo já tinha alertado acerca desses falsos mestres. Por exemplo, se você puder acompanhar comigo nos versos 3 e 4 do capítulo 3, o apóstolo diz assim: antes de tudo, saibam que nos últimos dias, quando são os últimos dias? Desde a ressurreição de Jesus até hoje, nós estamos vivenciando os últimos dias, de acordo com os profetas do Antigo Testamento. Então naquela época já eram os últimos dias, hoje nós estamos nos últimos dias. O apóstolo está dizendo: nos últimos dias virão escarnecedores com as suas zombarias,
andando segundo as próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais morreram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Então esses falsos mestres diziam que não haveria juízo, não haveria julgamento. É o que nós encontramos hoje na boca de alguns falsos mestres da nossa época, aqueles que flertam com a teologia liberal, dizendo que não tem inferno, não tem punição. Esse negócio de inferno é uma invenção dos religiosos para colocar medo nas pessoas. Como Deus pode ser bom e punir pessoas com fogo eterno? É o que dizem os liberais. Mas eles dizem isso porque estão promovendo a promiscuidade, estão fazendo propaganda da iniquidade. É o que acontece nos nossos dias, aqueles falsos mestres da internet ou então de algumas igrejas. É o que acontecia no primeiro século, nos dias de Pedro. E Pedro vem alertando. Eles dizem que não haverá juízo, não haverá julgamento. Mas Pedro, aqui no capítulo 3, está deixando muito claro que esses falsos mestres não escaparão do dia do Senhor. O que seria então esse dia do Senhor? Esse dia do Senhor seria um dia de juízo para os ímpios, mas ao mesmo tempo um dia de restauração para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então nós temos essas duas características do dia do Senhor: dia de juízo, mas ao mesmo tempo um dia de restauração. E aí nós chegamos então no verso 10, que nós acabamos de ler. Eu gostaria de ler mais uma vez esse verso, quando o apóstolo escreve assim: porém, o dia do Senhor virá como um ladrão, ou seja, de forma inesperada. É interessante que Jesus usa essa mesma expressão, virá como um ladrão na noite, quando ninguém imagina, quando o mundo estiver já atordoado com a sua embriaguez, virá o fim, virá como um ladrão. Naquele dia, aí o apóstolo Pedro traz alguns detalhes de como vai ser esse dia. Os céus passarão com um grande estrondo, com um grande barulho, os elementos, os corpos celestes se desfarão pelo fogo, também a terra e as obras que nela existem, desaparecerão. Ao contrário do que os falsos mestres estavam ensinando, eles diziam que não haveria nenhum dia de juízo, que Jesus não voltaria para julgar. O que Pedro está ensinando é que Jesus voltaria. E o argumento de Pedro no capítulo 3, depois você pode ler com calma em casa, é bem interessante. É como se Pedro estivesse dizendo: como esses falsos mestres estão dizendo que não haverá juízo, que as coisas são assim desde o início. Olha para o livro de Gênesis, olha para o início, já houve um juízo na terra. Os irmãos se lembram desse juízo? É o dilúvio. Pedro está falando que haverá um juízo com fogo, mas lá no passado, o nosso planeta já sofreu um juízo terrível com água. Como esses falsos mestres têm a cara de pau de dizer que desde o início as coisas permanecem a mesma. Já houve um juízo. E Pedro então no verso 6, ele fala desse dilúvio. Ele diz: com base nessa palavra, também o mundo daquele tempo foi destruído, afogado em água. Quando Deus envia o juízo lá no passado, em Gênesis, nos dias de Noé, todo mundo foi atingido, exceto uma única família preservada por uma arca que o próprio Deus providenciou, a família de Noé. Os únicos que não foram atingidos. O dilúvio em Gênesis vem, de certa maneira, para lavar a terra. Só que tem uma coisa, meus irmãos, e que precisa ficar muito claro na nossa teologia, que é a teologia da aliança. O dilúvio não é
nunca foi a intenção de Deus ter no dilúvio um juízo definitivo. Ao contrário do que alguns irmãos defendem de uma outra teologia, eles dizem que o dilúvio foi uma segunda chance. Lavei a terra, agora vamos ver se essa família consegue começar tudo de novo. Vamos ver se a humanidade agora acerta. Não, o dilúvio não foi isso. O dilúvio não é uma segunda chance. O dilúvio é uma prévia do grande juízo que vem no final. Não mais com água, mas com fogo. E a gente precisa deixar isso muito claro, que o dilúvio não é um juízo definitivo, apenas uma prévia, porque depois de lavar a terra com o dilúvio, permanece uma família. Só que, o que nós encontramos no coração daquela família? A maldade. Está no coração humano. Seria uma questão de tempo para que aquela família, para que os seres humanos contaminassem a terra novamente. Então aquele juízo não foi definitivo. Aquele juízo foi apenas uma prévia. O que a humanidade de fato precisava era de um redentor. Noé não era um redentor. Noé era apenas um tipo do redentor que viria, que é Jesus. O que a humanidade precisava era de um novo coração. E aí, meus irmãos, na plenitude dos tempos, Deus envia seu Filho Jesus, que viveu entre nós, que morreu pelo pecado do seu povo, ressuscitou, e todo aquele que crê nessa mensagem do Evangelho será salvo. E essa mensagem do Evangelho vai se espalhando por toda a terra, até o dia da volta do Senhor. Até o grande dia do Senhor, o dia em que o Senhor trará juízo novamente, não mais com água, agora juízo com fogo. Porém, irmãos, esse juízo que vem, que é o juízo com fogo, não é um juízo, ao contrário do que muitos pensam, para destruir o planeta, para acabar com o planeta Terra. No verso 7, se você puder me acompanhar, o apóstolo Pedro diz, ele fala da terra atual, fala da maldade impregnada no planeta, tudo isso sendo punido com o fogo. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem, têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e da destruição dos ímpios. Ok. Aí no verso 10, o apóstolo Pedro diz que naquele dia os céus passarão com grande estrondo e os elementos se desfarão pelo fogo. Aí fala dos corpos celestes. Final do verso 10, aqui eu preciso me deter a uma explicação. A frase diz assim, final do verso 10, também a terra e as obras que nela existem desaparecerão. E meus irmãos, quem sou eu para falar de tradução de Bíblia? Mas, comparando esse texto com outras versões e com o texto original, a tradução não está errada na NAA, mas nós temos traduções melhores. O que eu quero dizer com isso? A melhor tradução, também a terra e as obras que nela existem, a melhor tradução seria, serão descobertas. O que o texto está querendo dizer é que no dia da volta de Cristo, o fogo do juízo não é para destruir o planeta, o fogo vem para descobrir o planeta, para desnudar o planeta. Hoje eu estava vendo uma versão em inglês, a Standard, diz que a terra e as obras que nela existem serão expostas. Então não é no sentido de destruição. O que vai ser destruído não é o planeta, o que vai ser destruído é aquela casca de maldade, aquela roupa de pecado. Isso vai ser consumido no dia da volta do Senhor, mas não o planeta. Você imagina assim um planeta cheio de bolor, cheio de podridão, cheio de maldade apegado a ela, mas o fogo vem para purificar, para restaurar o planeta. Então, no dia do juízo, a melhor exegese seria
a terra sendo revelada no seu estado original, como era nos dias da criação. É a restauração do planeta. Isso é importante a gente saber, porque às vezes a gente vê tragédia no mundo e a gente pensa assim, vai ser tudo destruído mesmo um dia. Não. Na teologia reformada nós cremos na restauração da criação. Nós cremos na restauração de todas as coisas. Então, não é a destruição do planeta, mas é a destruição de tudo aquilo que é ruim, apegado a esse planeta. E a gente precisa se atentar a essa verdade, a gente precisa redirecionar a nossa compreensão escatológica. Porque muitos de nós aprendemos que nós passaremos a eternidade nos céus. Não é? Tem até um hino que a gente canta que diz isso: ao céu onde vou para sempre morar. A não ser que você interprete céu aqui de forma metafórica, mas nós não passaremos a eternidade no céu. O céu é um estágio intermediário para onde vão as almas daqueles que morrem em Cristo. Mas no dia da volta do Senhor Jesus, essas almas que estão agora glorificando a Deus diante do trono, elas se apropriarão dos seus corpos e haverá a ressurreição dos mortos, para ocupar novos céus e nova terra. É material, meus irmãos, é material. É a terra transformada, são corpos transformados, é a natureza toda. Quando nós falamos de novos céus e nova terra, nós estamos falando de cores, nós estamos falando de aromas, nós estamos falando de trabalho, nós estamos falando de lazer, nós estamos falando de comida. Novos céus e nova terra. Só que tudo isso, rios, montanhas, animais, comida, sem o pecado, sem nada de ruim, sem condenação, sem nada que nos faça chorar, sem traição, sem funk, sem Corinthians. Que bênção, meus irmãos. Novos céus e nova terra transformados. É material. Isso muda a nossa compreensão escatológica. Ou você pensou que viveria a eternidade pulando de nuvem em nuvem, tocando harpas? Novos céus e nova terra. Essa é a nossa expectativa. Só que, meus irmãos, não é uma expectativa apenas nossa. É uma expectativa de toda a criação. Abra sua Bíblia na carta agora do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 8. Verso 18 em diante. Olha o que o apóstolo Paulo diz, inspirado pelo Espírito Santo. É uma expectativa da natureza. Primeiro, verso 18, é um texto fantástico, porque para mim, tenho certeza, diz o apóstolo Paulo, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A natureza está esperando a nossa glorificação, pois a criação está sujeita à vaidade. É triste isso, né? A criação está sujeita ao ser humano, o ser humano cometeu o pecado lá no passado e a natureza sofre por causa do ser humano. Não por sua própria vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus, porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Fico imaginando as tempestades, as expressões da natureza como se fosse um clamor: volta logo, Senhor Jesus. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos,
a redenção do nosso corpo, que é a glorificação, é o corpo transformado, é matéria, porque na esperança somos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança, pois quem espera o que está vendo. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Essa é a nossa expectativa, nossa, como filhos de Deus, essa é a expectativa de toda a criação. Mas aí surge uma pergunta aqui no texto. Nós aguardamos o dia da volta do Senhor, é um dia de juízo para os ímpios, ao mesmo tempo é um dia de restauração para aqueles que estão em Cristo. Mas, e até lá? O que a gente faz? Como nós devemos viver o nosso dia a dia enquanto o Senhor Jesus não volta? E aí nós vamos então para os versos 11 e 12, segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 11 diz assim: uma vez que tudo será assim desfeito, vocês devem ser pessoas que vivem de maneira santa e piedosa. É assim que nós vivemos, de maneira santa e piedosa. E depois, uma expressão que a gente vai ver daqui a pouco, esperando e apressando a vinda do dia de Deus. Eu quero me deter primeiro nessa frase: nós devemos viver de maneira santa e piedosa. Essa é uma instrução do apóstolo Pedro. E meus irmãos, a gente pode ler isso de duas formas bem distintas. Nós podemos ler essa exortação de Pedro com olhos de religiosidade. Então nós pensamos assim: olha, eu quero participar de Novos Céus e Nova Terra, o que eu preciso fazer? Qual que é o roteiro aí? Tem que ler a Bíblia? Então eu vou ler a Bíblia. Eu tenho que ir na igreja? Então eu vou na igreja, eu vou fazer um momento devocional, porque eu não quero ficar de fora quando o Senhor Jesus voltar. É uma reação bem religiosa. Eu vou fazer para conquistar o meu direito de estar em Novos Céus e Nova Terra. Mas existe uma segunda alternativa aqui, uma outra maneira de ler essa exortação de Pedro, quando Pedro diz que nós devemos viver de maneira santa e piedosa aqui. Nós podemos ler essa exortação como uma oportunidade de adaptação. Porque o viver santo e piedoso será a nossa realidade em Novos Céus e Nova Terra. Então a gente precisa se acostumar com isso. É assim que a gente vai viver a eternidade. Então eu já posso nessa era experimentar da realidade por vir. Eu já posso nessa era, inclusive, exercitar a comunhão, porque eu vou passar toda a eternidade olhando para a cara do meu irmão, e eu preciso me acostumar com ele. E eu tenho que viver com o meu irmão na eternidade em comunhão, porque não haverá pecado, mas eu já posso me acostumar com isso. Então, quando nós vivemos em santidade e piedade, aqui é um ensaio de como vai ser a eternidade. É uma antecipação, é um desejo apressado para experimentar santidade e piedade. Nós podemos já viver dessa maneira aqui nessa era. É igual quando a gente está preparando uma viagem importante, ou então uma mudança de cidade, ou uma mudança de país, por exemplo, tão esperada. A gente já entra no Google e já começa a pesquisar os locais, né, numa viagem tão sonhada. Eu quero visitar isso, aquilo. Você já começa a vislumbrar o seu passeio, já começa a experimentar algo por antecipação, e já pede a comida local para experimentar como você vai se alimentar ali naquele país. Já baixa o aplicativo do Duolingo já para decorar algumas frases daquele país. Isso é viver em santidade e piedade. É uma antecipação, é curtir novos céus e nova terra por antecipação. E aí depois vem uma outra expressão aqui também do apóstolo Pedro,
Nós devemos viver de maneira santa e piedosa. E depois vem um texto que é bem complicado: esperando e apressando a vinda de Cristo. O que significa isso? O que significa apressar a vinda de Cristo? Eu já quero adiantar para você que não significa que nós podemos alterar o dia da volta de Cristo, que já está determinado e fixado, ok? Então mantenha essa informação aí. O dia da volta de Cristo já está fixado. Deus já sabe que dia é esse, os anjos não sabem, mas o próprio Deus já sabe, já está fixado, já está determinado por Deus. No entanto, meus irmãos, aí para dar nó mesmo na nossa mente, peço para que você preste bastante atenção aqui. O mesmo Deus que determinou todas as coisas, o mesmo Deus que determina o fim, é o Deus que determina também os meios pelos quais para que o fim aconteça. Por exemplo, nós cremos na nossa teologia que Deus escolheu pessoas para a salvação na eternidade. Está decretado o número dos eleitos. Apocalipse capítulo 17 fala do livro da vida que já foi escrito desde antes da fundação do mundo. O livro não está sendo escrito agora, mas principalmente quando você vai para o grego original, o livro já está escrito. Deus determinou a salvação de pessoas, mas o mesmo Deus que determinou salvação de pessoas é o Deus que determinou que essas pessoas vão ser salvas mediante a pregação da palavra de Deus, porque a fé vem pelo e o ouvir a palavra de Deus. Como, pois, invocarão aqueles que nunca ouviram nada a respeito do Evangelho? E como ouvirão se não há quem pregue? Olha que interessante, parece contraditório, mas a nossa mente é limitada. O mesmo Deus que determinou o fim também determinou o meio pelo qual esse fim aconteça. Então tem alguns calvinistas frustrados, por exemplo, que pensam assim: por que eu vou orar pela conversão de alguém se no final da história essa pessoa não for eleita? Por que eu vou pregar o Evangelho? Simples, porque Deus também determinou os meios. E se Deus determinou que a salvação dessa pessoa aconteça por meio da minha oração? E se Deus determinou que a salvação de alguém aconteça por meio da minha pregação ou da sua pregação? Isso dá nó na nossa cabeça, porque no final das contas, meus irmãos, a soberania de Deus, o decreto de Deus não anula a responsabilidade humana, e vice-versa. A responsabilidade humana não anula o decreto de Deus. É nossa mente limitada que não consegue conciliar essas duas coisas. A nossa mente não consegue conciliar que Deus já decretou o dia da volta de Jesus, mas esse mesmo Deus que decretou o dia da volta de Jesus é o Deus que decretou que para que Jesus volte, a pregação do Evangelho deve alcançar todas as nações. Parece contraditório. Na nossa mente é contraditório, mas são duas verdades que a Bíblia expõe. O mesmo Deus que decretou o dia da volta de Cristo é o Deus que decretou que Jesus não vai voltar sem antes o último eleito entregar a sua vida ao Senhor Jesus, até que o número, a plenitude dos gentios e dos judeus se completem, conforme diz Romanos capítulo 11. A nossa mente não consegue captar essas duas verdades, mas é a verdade que a Bíblia nos deixa. A soberania de Deus não anula a responsabilidade humana. Então, meus irmãos, o que nós fazemos diante dessa aparente contradição? Nós seguimos testemunhando o Evangelho, pregando para todas as nações, e aí conforme diz o Senhor Jesus em Mateus 24, então virá o fim, mas esse fim ao mesmo tempo já está determinado por Deus. Ou seja, humanamente falando aqui, nós apressamos a volta de Cristo
no sentido de viver à luz da iminência da sua volta. Nós desejamos a volta de Cristo ansiosamente, nós desejamos o dia do Senhor com pressa. E meus irmãos, isso aponta para a nossa realidade, a nossa responsabilidade como igreja. Porque se Deus determina os fins, é o mesmo Deus que determina os meios, nós somos responsáveis pelos meios. Nós somos responsáveis pela propagação do Evangelho. Isso significa que o Evangelho precisa alcançar a nossa casa. Isso significa que o Evangelho precisa alcançar a nossa vizinhança. O Evangelho precisa alcançar os nossos colegas de trabalho. O Evangelho precisa alcançar uma igreja local, porque nem todos numa igreja local, nem todos são salvos. Mas o Evangelho está sendo pregado. O Evangelho precisa alcançar a nossa cidade, e é uma tarefa nossa. Os anjos gostariam de fazer essa tarefa, de realizá-la, mas Deus reservou para nós, a igreja do Senhor. O Evangelho precisa alcançar outros países, para que venha o fim. É uma tarefa nossa. Agora, como a gente faz se hoje nós nos deparamos com países onde o Evangelho é proibido? Ou com países que já experimentaram algum tipo de avivamento no passado, mas hoje eles experimentam um pós-cristianismo, como a Europa, por exemplo. Será que nós aguardamos ansiosamente a volta de Cristo? Porque isso tem que fugir da teoria. O nosso desejo ardente pela volta de Cristo tem que ir além das nossas canções que dizem: Maranata, vem Senhor Jesus. Não é apenas orar Maranata, mas é também pregar o Evangelho. Talvez você não tenha sido chamado para ir num outro país ou numa tribo indígena ainda não alcançada dentro do nosso país, mas alguma coisa precisa ser feita. Alguém precisa orar por isso. Alguém precisa pagar o preço da oração, interceder. Alguém precisa investir financeiramente. Alguém precisa ir. Se nós desejamos a volta do Senhor, é tarefa nossa, tarefa da igreja. A razão de ser da igreja está aí. Nós desejamos a volta de Cristo. Maranata, vem Senhor Jesus. E nós não podemos fugir da nossa responsabilidade, como fez Jonas, o profeta Jonas no Antigo Testamento. Porque muitas vezes nós nos comportamos igual o profeta Jonas, criando para nós outros objetivos de vida, criando para nós outros sonhos, outras metas, outros objetivos. Quando o Senhor nos convoca para o trabalho missionário da igreja, seja orando, seja intercedendo, seja contribuindo, seja indo, mas a igreja como um todo precisa, de certa maneira, apressar o dia do Senhor. Essa é a nossa responsabilidade. Nós não temos acesso à mente de Deus, mas o que cabe a nós, apressar, é esperar, desejar ansiosamente pela volta do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, se envolver com missões é uma forma de expressar o nosso anseio pela vinda de Cristo. E eu gostaria então de concluir essa reflexão fazendo a seguinte pergunta. Diante desse texto, terceiro capítulo da segunda carta de Pedro, qual a sua reação diante do assunto a volta de Cristo? Como você reage a esse tema? Com medo? Com dúvidas? Com anseio? Porque se você tem dúvidas,
a respeito disso, ou então se você tem um certo medinho aí no seu coração quando o assunto é a volta de Jesus, você precisa reconsiderar o seu lugar em Cristo Jesus. Você precisa sondar a sua mente, o seu coração, para saber de fato se você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus. E hoje à noite é uma oportunidade muito boa para você fazer isso. Ou aqui na igreja, ou então quando você voltar para sua casa, ter aquele seu momento a sós. Será que de fato eu pertenço ao Senhor Jesus? É um assunto muito sério. O dia do Senhor virá como um ladrão, quando você menos espera. E não é só o dia do Senhor que vem como um ladrão. O dia da nossa morte também vem como um ladrão. Nós não sabemos o dia de amanhã. Então é uma decisão que precisa ser tomada hoje. Hoje. Não deixe para depois. Talvez a sua reação diante do tema volta do Senhor não seja de medo, mas talvez de confusão, porque quando nós falamos de escatologia, o fim dos tempos, existe muita confusão ainda no meio cristão. Não é fácil lidar com esse tema, escatologia. Mas o que esse texto aqui nos encoraja e nos ensina é que o dia do Senhor não deve ser um dia de medo e de desespero para nós. O dia do Senhor tem que ser um dia para a gente torcer por Ele, pela vinda, para que aconteça brevemente. A gente precisa desejar com todas as nossas forças, com todas as nossas ações, o dia da volta de Cristo. Por quê, meus irmãos? Esse dia marca o início da nossa alegria verdadeira, alegria de fato. Eu não estou dizendo que nós não temos momentos de alegria aqui nessa era, nessa terra. Nós temos sim. O dia do nosso casamento, o dia do nascimento dos nossos filhos, a promoção no trabalho, enfim. Mas você vai concordar comigo que as nossas alegrias aqui, elas são misturadas de sentimentos ruins. Nós temos dias alegres, mas esses dias alegres são seguidos por dias tristes. Nós temos boas lembranças, mas também temos lembranças ruins. Alguns de nós temos lembranças que gostaríamos de deletar da nossa mente. Alguns de nós carregamos alguns traumas terríveis. Nós temos alegria no nosso trabalho, nosso pão de cada dia, mas você vai concordar comigo que o nosso trabalho também traz consigo os seus dias de luta. Nós temos alegria nos nossos relacionamentos, nas nossas amizades, mas por vezes nós somos feridos pelos mesmos relacionamentos. A nossa alegria aqui ainda não é plena. A nossa alegria aqui ainda não é verdadeira. Nós sentimos a presença de Deus num culto, numa vigília, num momento devocional, mas é todo dia. Tem dias que nós acordamos com muita rebeldia no coração e a gente não quer orar, a gente não quer ter tempo com Deus. A nossa alegria ainda não é plena, mas na eternidade, meus irmãos, o que a palavra do Senhor nos garante é que a nossa alegria será plena, a nossa alegria será perfeita. E tem um detalhe muito interessante também, que não pode passar desapercebido. Novos céus e nova terra, meus irmãos, será melhor do que o jardim do Éden, porque no Éden, os nossos primeiros pais, Adão e Eva, não conheciam a Deus como Redentor, como Salvador. Isso só é possível depois da queda. Olha que interessante. Deus consegue transformar a queda em algo bom, pela sua criatividade criadora. Em novos céus e nova terra, nós conheceremos o Senhor muito mais do que Adão e Eva conheciam ao Senhor. Nós conheceremos o nosso Deus como nosso Redentor, como nosso Salvador. Então, em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que novos céus e nova terra, o mundo restaurado será melhor do que o original, será melhor do que o Éden. É isso que nós ansiamos, irmãos.
novos céus e nova terra. Naquele dia, toda a nossa história, desde o Éden, será apenas como capa e prefácio da nossa história. Porque a nossa história, de fato, o primeiro capítulo da nossa história, começa a ser escrito na eternidade, em novos céus e nova terra. Naquele dia, novos céus e nova terra será a nossa casa. E a nossa reação a se deparar com novos céus e nova terra será: eu nunca estive aqui antes, mas eu tenho certeza que eu estou em casa. Finalmente, estou no meu lar. E a Bíblia vem falando para nós acerca de novos céus e nova terra, mas sem muitos detalhes. É como se a Bíblia estivesse soprando aos nossos ouvidos: olha, eu tenho muita coisa para falar acerca de novos céus e nova terra, mas vocês não vão entender agora. Mas quando vocês chegarem lá, vocês saberão exatamente do que eu estou tentando dizer a vocês. Naquele dia, meus irmãos, nós ouviremos da boca do nosso Senhor: venham, benditos do meu Pai, venham herdar o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Naquele dia, meus irmãos, e que dia, bem que podia ser hoje, mas esse dia vem, e vem em breve.